Quer dizer, a visão que a sociedade tem, a percepção que ela tem das agências, ela está muito arranhada, né, hoje, e a gente quer construir uma carreira sólida, que dê resposta para a sociedade, mas sem essa estrutura, a gente realmente fica de pés e mãos atados, né? Assim, não tem muito por onde caminhar. E, enfim, o confronto com o governo, então, acaba sendo uma consequência disso também, né? Mas não é o caminho. Acho que a gente tem como dialogar, acho que a gente tem que construir essa interlocução, né? Com certeza tem pessoas no governo que pensam a regulação e que estão debruçadas sobre esse assunto. Não sei se já tem algum projeto de médio ou longo prazo para as agências, para fortalecimento dessa estrutura, mas isso é premente, é urgente. Só corroborando um pouco o que o Cléber está explanando, eu tive outro dia uma reunião, né, sobre segurança de voo com o Ministério Público Federal, e um dos procuradores levantou o fato de que a captura das desreguladoras como já uma coisa aceita pelo próprio mercado. Assim. Todo mundo sabe da captura das desreguladoras. A população em geral. Isso. Uma coisa já... Um descrédito. Isso. A gente fica, como servidor... O procurador federal falou. Ele falou sobre, tipo assim, todo mundo sabe o problema da captura das desreguladoras, já como uma coisa já... Normal, corriqueira, né? Não pode ser. Assim, as agências Isso deixa a gente um pouco enfraquecido, né? Existe muito conflito interno, político, interno, sobre o modelo de gestão que até atrapalha o plano de governo. As coisas não estão tendo interatividade em relação ao plano de governo. Porque existe esse conflito. Porque é a atuação do mercado, a preocupação em atender a determinados grupos do mercado e não a gestão do que o governo quer, ao plano de governo. Então fica engessado. Então existem esses conflitos internos até do servidor que quer atuar, vamos botar, a regulação e não consegue. Ele fica preso. Porque a estrutura então, muito... Até muito da greve foi muito esse grito do servidor por conta disso, desse grito interno que o servidor está tendo. Então acho que não está tendo esse modelo de gestão que para poder atender até ao que o governo tem essa necessidade. Eu vim do INCRA, a gente atendia muito o plano de governo porque a política era direcionada a atender o plano de governo. Aqui a gente não vê isso. A gente não vê. Fica cerceado, muita coisa o servidor fica cerceado e não pode atender a regulação. Que esse é o objetivo fino. A atividade fina. Não tem. As agências estão montadas de uma forma que você tem uma série de condicionantes que favorecem a captura. Né? Favorece a captura por grupos políticos, favorece a captura pelo mercado, favorece a captura por bandidos, agora que a gente está vendo. Algumas várias dessas condições, elas estejam um pouco sobre a sua governabilidade, né? Quer dizer, na estruturação da carreira, na questão dos cargos comissionados, não da definição de quem ocupa, né? Mas de uma limitação para servidores, crescente, ali, talvez. Enfim, várias questões de recursos humanos podem ali ser trabalhadas, outras não estão. Né? Por exemplo, a gente sabe que tríplice para a escolha de diretores, que é uma tradição em alguns órgãos, isso poderia perfeitamente ser aplicado às agências reguladoras, que é um pleito dos servidores, né? O subsídio com a estruturação da carreira, ele pode não ser a panaceia que vai resolver, né, todos esses problemas que a gente está dizendo aqui, mas ele é um passo importante na conformação de uma estrutura que favoreça que as agências executem seu papel, né? E realmente, aceitar os 15,8 agora para não poder nem discutir em 2013, porque não teria espaço para isso, e eu não sei se em 2014 e para os outros anos também não, seria engessar a nossa carreira numa estrutura totalmente inadequada às atividades que ela exerce, quer dizer, seria um custo muito alto, entende? E é por esse motivo que a gente não tem como aceitar essa proposta agora final do governo.
Tá certo? Até porque muitas daquelas carreiras que aceitaram não têm os problemas estruturais que nós temos. Então fica fácil. Se a gente já tivesse subsídio, se a gente já tivesse função comissionada, lista tríplice, se já tivesse uma estrutura adequada, não teria problema nenhum de fazer uma negociação tranquila com as agências reguladoras. Provavelmente o governo teria 100% das carreiras contempladas. Agora, com a nossa estrutura, fazer um acordo para não poder nem discutir agora em 2013 essas outras questões estruturais, é impossível. Agora, uma negociação, uma mudança no patamar salarial, etc., no bojo de uma reforma dessa escala, né, ela é mais fácil de negociar do que essa equalização que o governo fez. Ó, todo mundo é igual. Não. Se a gente for atacar os focos onde o Estado precisa se reestruturar, você tem a justificativa para poder fazer reajustes, né, reformas das carreiras e tal, que não estão vinculadas a essa equalização de tábula rasa que foi feita aqui. De fato, o que o Kleber falou, você trata Banco Central, Receita Federal igual a agência reguladora, aí é igual para todo mundo, fala, mas nós estamos numa situação muito mais precária do que eles. Então, é preciso olhar isso. Então, no seu argumento, o André falou, tem questões que você pode atacar no âmbito da sua, né, Secretaria de Relações de Trabalho, mas tem outras que, dentro do Ministério, do governo, tem que ser encaminhadas também. Então, nesse bojo, eu acho que a gente consegue atacar esses problemas, encaminhar esses problemas todos. Assim, a gente também entende que oferecer um percentual, oferecer um percentual de reajuste para a gente superior ao que foi oferecido para todas as outras carreiras, quase todas, politicamente, para vocês seria, né, muito sensível. Né? Você faz isso com um professor, é uma abertura, né, uma porteira que você abre que ainda tem uma justificativa que para as outras carreiras, né, soa mais plausível. Se fizesse para a gente seria difícil. Agora, a gente tem esse trunfo da estruturação da carreira na conversão para o subsídio. Né? Porque basta você fazer a conversão, como foi feito de todas as outras carreiras antes, que você consegue fazer a aproximação das tabelas remuneratórias com os nossos congêneres reguladores do mercado financeiro, né, bancário e de seguros, sem abrir para as outras carreiras uma diferenciação de tratamento. Né? Porque passa a ser uma decorrência natural do processo de conversão para o subsídio na estruturação da carreira, e não reajuste superior. Dentro de uma reforma mais ampla. Né? Sim. Essa reforma pode ser também a parte da regulação federal. Seria regulador federal que a gente já tem essa proposta, sabe, tem o protocolo moral central, né, não sei, tem 2008, a regulação federal. Agora o que impede essa regulação federal, acho que mais por ser um cara mais certo para dizer por que a gente não pode ainda partir para isso, a gente vai no Congresso, né, pode botar essa regulação federal adiante. Não sei se isso aí, a possibilidade de ser aprovada em Congresso a regulação federal. O regulador federal, o famoso regulador federal. De qualquer maneira, só para fechar, e ouvir até o nosso secretário, independente das questões que até afetam a nossa carreira internamente, como as diferentes visões que grupos, né, de servidores têm com relação ao problema, acredito que todos vão concordar com o que a gente está falando aqui. Quer dizer, que o fortalecimento da regulação federal é uma necessidade. A gente já passou da época de estruturar, quer dizer, já temos aí, desde a 9886, são 13 anos, e algumas agências já funcionavam antes, não com essa denominação, como no caso da Anvisa e outras, mas enfim, a gente já está chegando num limite tem que ser agora. Tem que ser agora. A gente não pode esperar mais 3 anos e fechar nenhum tipo de acordo. Hoje já tem esvaziamento de quadro. Sim, se tem não vários entrar problemas. a reestruturação da nossa carreira, porque isso vai ser o fim da regulação. E não é bom para ninguém, não é bom para a gente, não é bom para a sociedade, não é boa para o mercado regulado, nem é bom para o governo. Porque vão ser
episódios recorrentes. O cenário é muito negativo nesse sentido, né? De exposição das fragilidades da regulação, porque a estrutura é muito frágil, né? Em todas as agências, em todas as agências. E os servidores estão sensíveis a isso. Vamos deixar o secretário falar. Eu não vou deixar vocês falarem. Acho que eu digo vocês. Bom, eu só acho que vocês todos conhecem a Edina. É a coordenadora da negociação lá, participou de todo o processo com a gente esse ano. Processo cansativo, né, Sérgio? Eu acompanhei lá, vocês estavam mortos. O secretário adjunto foi bem difícil. Foi. E aqui particularmente foi difícil, né? Eu acho que a gente hoje é mais fácil o distanciamento analisar, não estou dizendo que é mais fácil enfrentar o problema, mas é mais fácil entender alguns aspectos que, de lado a lado, acho que todos talvez tenhamos cometido erros e por isso não tem. Eu tenho assim a impressão, mas não falando como secretário, mas como o João falou como economista e cidadão, né, até do meu passado anterior, do trabalho, que também a tendência é deveria ser um fortalecimento das agências, uma nova etapa de fortalecimento das agências em nome do que nós precisamos fazer do desenvolvimento econômico. Porque com essa rol agora novo de concessões e todo esse movimento econômico que é necessário para elevar a taxa de investimento, mais força ao capital privado, deveríamos ter mais força às agências para, enfim, fazer o contrapeso e regular e fiscalizar o que precisa ser feito. Fora a indução ao investimento. Fora da segurança, né? Para o próprio investidor. Da decisão de investimento de longo prazo. Então eu imagino que assim, qualquer cenário que a gente imagine pela frente é um ciclo novo de fortalecimento das agências, né? Agora, eu posso ser porta-voz de parte das coisas que vocês estão dizendo, ou até de tudo, mas o nosso papel aqui é um papel limitado em relação a isso. É um papel limitado. Eu, como cidadão, posso me sentir motivado a fazer toda essa discussão, e mesmo como membro do governo e do Ministério do Planejamento. Mas é limitado por quê? Porque eu costumo dizer aos pessoal, nós estamos com um conflito pesado na Polícia Federal, né? Todo mundo sabe, com os agentes. E a gente tem um bom relacionamento, tem conversado com os agentes e tal, apesar de não ter conseguido fechar o acordo, e dito a eles, olha gente, a Polícia Federal, a qualquer momento, o governo pode tomar uma decisão, a Dilma tem um mandato popular para tomar uma decisão de reestruturar a Polícia Federal. Se isso vai ser fortalecimento e como decorrência disso, uma melhoria salarial que é muito além dos parâmetros que o governo apresentou, 5%, 15,8%, isso é uma prerrogativa da presidenta, ela pode fazer isso a hora que ela quiser. E isso é evidente que são disputas dentro do governo, no bom sentido, que tem que chegar em um convencimento e uma clareza de que isso é necessário. A mesma coisa é o que vocês estão dizendo aqui. É a mesma coisa. A mesa de negociação não tem potência para resolver este problema que vocês estão nos colocando aqui. 95% você falou e vocês falaram, eu subscrevo como cidadão. Eu sou servidor público de passagem, né? Nomeado, como você falou, mas eu sou filho de servidor público, eu sei o que é isso. E acho que ser servidor público é um privilégio. Claro que é meritório, ninguém chegou aqui por fazer os seus concursos, eles fizeram, passaram, mas é um privilégio, porque é uma opção. Não é qualquer coisa ser servidor público. Não pode ser. Não faz sentido ser servidor público e trabalhar na Volkswagen. E não estou dizendo que o servidor público é melhor que o trabalhador da Volkswagen, não é isso, é outra coisa. É uma opção muito especial de vida. Né? Então eu acho que a gente tem que cuidar muito com carinho disso. Então também como
membro do governo e cidadão, fico triste com qualquer ataque como esse dessas coisas como vocês falam, da captura política. Não me interessa. Eu estou nomeado politicamente, mas cada um faz o que acha que tem que fazer, tá certo? Eu tenho identidade com o governo que eu faço parte. E a presidente tem o direito de me nomear, mas eu sou a favor do fortalecimento do serviço público. A Dina com certeza é a favor do fortalecimento do serviço público. Nós só temos que equilibrar essa situação em termos de do cumprimento do mandato para qual a presidenta foi eleita. Então vocês têm aqui um aliado de fortalecimento Estou entendendo que é um recado que vocês estão nos mandando que é muito além da nossa capacidade de resolver via mesa de negociação. E não sei como é que nós vamos sair desse imbróglio, isso eu não sei. Sinceramente, eu até vim pedir ajuda para o fórum dos dirigentes. Eles não têm obrigação, quer dizer, eles têm obrigação de gerir as agências, mas não têm obrigação de resolver o meu problema, nem o dela, e nem o do governo, porque esse é o mandato do Ministério do Planejamento e do governo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero jogar a bomba no colo dos dirigentes, mas eu preciso de ajuda para pensar, junto com o governo, a solução do problema. E de vocês também. De vocês, porque a divisão é muito grande. Mas agora vocês mandaram um recado claro. Que o problema é mais amplo. amplo. Muito maior. É um problema estrutural. E aí eu concordo. Se você resolve, ou pelo menos vai na direção de resolver o problema estrutural, a questão remuneratória é óbvia. E é até mais fácil de resolver assim. Fácil. Porque a decisão estratégica estará tomada. Né? Aí você vai melhorar o salário, vai ser subsídio por decorrência, lógico. Não é uma questão conjuntural da mesa. Vocês sabem que boa parte das negociações, quase todas, com exceção, você lembrou bem dos professores e uma outra aqui, que foi tomada foi tomada por razões, primeiro, de um olhar para trás do que já tinha sido feito. A gente tinha convicção de que o governo tinha valorizado boa parte das carreiras, se não todas, e por uma razão fiscal. Você estava olhando 2012, olhando o mundo, olhando o futuro. Como é que nós vamos fazer um movimento que não tenha questões? Vocês podem discordar, claro, é super legítimo, mas essa foi a questão que subordinou. E tivemos então essa proposta aí do famigerado 15.8, que até eu já estou cansado de falar que eu não aguento mais. Chama de 555, que é melhor. 555. Tem uma para não ficar louco, você fala assim. Né? Mas foi isso. E claro, este tipo de proposta não resolve uma questão dessa. Não tem potência para resolver uma questão dessa. Então acho que aqui nós vamos ter que trabalhar, vocês e eu acho bem bacana, viu, Kleber, e pode parecer demagogia da minha parte, inevitável que pareça, que quando os servidores vêm representando os seus interesses, que são legítimos, como qualquer trabalhador, nós temos muito claro, aliás, nós defendemos isso dentro da questão da gestão, a negociação e a defesa desses interesses, de que o pessoal acha que o servidor é diferente, e é mesmo, mas ao aderir ao RJU, ele deixou de ser um trabalhador que tem seus interesses, que quer disputar melhoria de salário, condições de trabalho. Não é. Como é que nós... Agora, a responsabilidade é como é que concilia esse interesse com o interesse público. Isso é diferente. Aí sim é bem diferente do setor privado, onde você está disputando lucro com o acionista e o dono das empresas. Mas eu acho bem bom que uma intervenção sindical, porque vocês também são representantes sindicais, venha com essa qualidade de uma visão estratégica. Isso é tudo que nós gostamos de ouvir. Que tem um pensamento para o país estratégico, de fortalecimento, porque a gente, infelizmente, não ouve isso na maioria das vezes. A gente não ouve isso na maioria das vezes, uma coisa extremamente corporativa. Eu não tenho nada contra o corporativismo. Não sou daquele pensamento liberal de que o corporativismo é palavrão, que foi dos anos 90 para cá. Acho que o corporativismo é legítimo, mas no caso do serviço público ele tem que estar acompanhado de interesse público, indisponibilidade do interesse público, senão não dá. Em outras palavras, se os salários são bons, ótimo.
mas temos que entregar serviço para a sociedade, né? Nós temos que entregar o melhor possível. Nós acho que o histórico dos servidores dentro das agências, né, desde o concurso que eles viram acontecendo, foi conformando neles uma preocupação, né, com a realidade das agências e do país. Né? Então, talvez por isso, olhe um pouco também para o que está acontecendo no nível ótimo. Eu acho que esse discurso de vocês os fortalece nesse debate, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque o governo, o nosso governo, do qual eu faço parte, e vocês também, indiretamente, mas vocês são servidores de carreira, ele é muito aberto a várias questões. Ele não tem centros de decisão claras, né? Claro, sempre tem a presidenta, mas de fechar posições sobre isso. Eu acho que está passando por um novo ciclo de olhar as agências, vai passar por um novo ciclo de olhar as agências. Você sabe que houve uma dúvida aí sobre o papel das agências nos últimos anos, né? Essa coisa da captura do mercado é uma coisa que, numa visão, certa visão ideológica, de esquerda e tal, que acontece, as agências, que é isso, deixa lá, vamos enfraquecê-las, ou não vamos fazer grande coisa. Eu acho que vai mudar, eu acho que de fato houve uma percepção agora de que não tem saída, tem que avançar na direção do desenvolvimento, então vamos fortalecer de um lado e vamos fortalecer. Essa é a minha sincera opinião, mas eu não estou atuando nessa área dentro do governo. O que eu vou é levar essa reunião aqui, tanto com os dirigentes quanto agora com você, está sendo muito interessante para a gente formar uma visão que eu acho que a gente não tinha com essa clareza, e essa fala de vocês eu fico muito feliz. Não digo que vou resolver, mas eu tenho a obrigação de levar, conversar com outras áreas do governo e acho bacana que seja feito desse jeito, que infelizmente a gente não tem em geral esse tipo de intervenção. E aí a demanda só salarial, sem nenhum compromisso com a gestão e com o interesse público, aí é ruim. Nós temos que lidar, tudo bem, faz parte da disputa. Mas ela é, na minha opinião, insuficiente. Eu acho que mesmo o sindicalismo do setor público, ele tem que ter esse a mais para olhar ele faz o seu papel clássico, mas ele deveria, na minha opinião, pode ser utópico, mas eu acho que ele deveria ter eu acho uma visão interessante. Sintomática essa sua reunião aqui, a sua Secretaria de Relações de Trabalho com os dirigentes das agências, quer dizer, isso mostra que vocês mesmos estão sentindo essa sinergia entre os problemas. Você não vai resolver o problema salarial sem gerar esses compromissos. Quando a gente conversava aqui durante a greve com os nossos dirigentes, eles se sentiam assim, mãos atadas. Mas o que eu posso fazer para você? Dirige esse negócio aqui, você tem que ir lá e dizer o que é que o governo precisa estruturar, fornecer e tal, inclusive salário. Quer dizer, isso que você está colocando, essa estanqueidade, eu cuido de salário, eu cuido de gestão, tem que não, é muito mais fácil, isso. Parece mais difícil, mas é muito mais fácil resolver a questão salarial e remuneratória, e mesmo questões delicadas delicadas não, mas que não são claras em relação ao subsídio, por exemplo, a partir de uma decisão estratégica, de uma visão estrutural, é óbvio. E o governo já se comprometeu, pelo menos no discurso, né? No discurso, né? Várias vezes, de que é o caminho, mas esse momento nunca chega, né? Então, eu gostaria só de fazer uma pequena observação sobre que me sensibiliza muito com relação a ser servidor público, né? Porque eu vejo hoje dentro das agências conflitos internos, em todas. em todas elas. Todas elas estão, em certo grau, utilizando diferentes métodos em conflito com a gestão das agências. Até porque você não tem uma homogeneidade na gestão. Em alguns órgãos você vê quadros como, por exemplo, na ANAC, onde a gestão ela é proveniente
de outros quadros, até da iniciativa privada, como também é o caso da ANS, até recentemente. Outros você vê uma preponderância, por exemplo, na gestão de procuradores federais especialistas em políticas públicas governamentais. E isso também é uma outra característica. E sempre rondada pela questão fantasma da captura, porque a estrutura é